Olá, estamos em junho. Mês de festa junina, quentão, muita comida típica, quadrilha e fogueira pelo Brasil. Mas esse mês também tem um grande desafio: chamar a atenção para o trabalho infantil. Por isso, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, lança uma campanha para combater essa prática criminosa. O que está sendo feito para evitar que as crianças sejam exploradas? Quais as penalidades para quem faz uso de mão de obra infantil? Quando você pensa em criança, quando você pensa em adolescente, você pensa numa coisa lúdica, num ser em desenvolvimento, vulnerável, que nós temos que proteger, mas proteger com afeto, com carinho, né? E livrando-os de qualquer violência. E o trabalho infantil é uma violência. E você vai ver também. Você que é jovem está pensando em trabalhar e não sabe como fazer? Saiba que existe a Lei da Aprendizagem, criada especificamente para que jovens entre 14 e 24 anos possam ser contratados por empresas em um regime de trabalho especial. O nosso principal motivo é entender a evolução desses jovens aprendizes e contribuir com a formação deles. Dados atualizados da plataforma Smart Lab mostram que vulnerabilidade ao trabalho forçado, escravidão moderna e tráfico de pessoas persistem e afetam brasileiros e imigrantes. Mais de 60 mil pessoas foram encontradas trabalhando em condições análogas às de escravidão no Brasil entre 1995 e 2022. É um absurdo porque o desrespeito à vida do cidadão, o desrespeito aos direitos humanos, e isso é muito revoltante. O trabalho legal começa agora. Você sabia que 12 de junho é o Dia Nacional e Mundial contra o Trabalho Infantil? Esse tipo de atividade ilegal interfere diretamente na vida escolar das crianças, privando-as de frequentar a escola e, em muitos casos, obrigando-as a abandonarem o ambiente educativo. Essa prática criminosa, em muitas formas mais extremas, envolve crianças escravizadas, separadas de suas famílias e expostas a sérios riscos e doenças, muitas vezes em idade muito precoce. Para combater isso, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, criou uma campanha que vamos conhecer agora na reportagem de Lincoln Freitas. Os números do trabalho infantil no Brasil assustam. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos vivem nessa situação no país. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, comemorado em 12 de junho, o Ministério Público do Trabalho luta contra um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade atual: a submissão de crianças e adolescentes ao trabalho irregular. O esforço é feito em todo o Brasil para conscientizar a população dos males causados por esta prática, que não pode mais ser vista como normal. Quando você pensa em criança, quando você pensa em adolescente, você pensa numa coisa lúdica, num ser em desenvolvimento, vulnerável, que nós temos que proteger, mas proteger com afeto, com carinho, né? E livrando-os de qualquer violência. E o trabalho infantil é uma violência. A maioria dessa mão de obra é formada por adolescentes acima de 14 anos. E a solução possível e existente para resolver esse desafio são as vagas formais de trabalho protegido. É um trabalho que, de acordo com a legislação brasileira, se esse adolescente, essa criança quiser trabalhar e estiver na idade permitida, ele deveria ter oportunidades de trabalho, mas de um trabalho protegido. E acho que hoje um desafio muito grande é você pensar em oportunidades de trabalho protegido para esses adolescentes que já estão na idade permitida, né? Acho que isso acontece, né, com a juventude, um problema que existe não só no Brasil, mas em outros países também. 187 países são membros da Organização Internacional do Trabalho. Segundo a OIT, em 2020, 160 milhões de crianças e adolescentes foram vítimas de trabalho infantil no mundo. 97 milhões de meninos e 63 milhões de meninas. Ou seja, uma em cada 10 crianças e adolescentes ao redor do mundo se encontrava em situação de trabalho infantil. Os prejuízos são incalculáveis. Trabalho infantil
dependendo da idade quando ele acontece, ele pode sim afetar em muito o desenvolvimento físico dessa criança, né. A gente está falando aí de impactar na saúde e no desenvolvimento, ou seja, uma criança que está carregando peso além daquilo que é permitido para a idade dele, que os ossos dele, a estatura dele aguenta, então você pode realmente ter um problema físico. Acho que existe também um impacto no desenvolvimento psicológico dessa criança, né, que ela deixa de fazer, atividades que seriam muito, importantes para o seu desenvolvimento psicológico e social e que deveria acontecer naquela etapa de vida, que é o saber brincar, que é o saber, ter a convivência familiar, né. O tema da campanha deste ano destaca os cuidados necessários para consagrar esse período tão fundamental para a formação dos cidadãos brasileiros do futuro com proteção, afeto e cuidado. Para ajudar a combater esse mal, denuncie, colabore, faça a sua parte. Ao presenciar uma situação de trabalho infantil, você pode fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar de sua cidade, à Delegacia Regional do Trabalho mais perto de sua casa, às secretarias de assistência social ou diretamente ao Ministério Público do Trabalho. Outra ferramenta importante é o Disque 100. É uma situação bastante difícil, bastante delicada e eu coloco até, né, eu me coloco sempre nesse lugar, nessa posição e em conflito, porque ao mesmo tempo que se você for ajudar, porque mendicância é trabalho infantil, se está ali pedindo alguma coisa ou vendendo alguma coisa, é trabalho infantil. Então, compro dessa criança, dessa família, entrego alguma comida, porque existe um outro lado que a gente também não vê, né? Pessoas que contratam, alugam crianças, né, das periferias para comercializar ou para receber doações, né, que seja nos centros das cidades. Então eu sempre penso nisso, puxa, eu estou aqui incentivando a permanência, né, dessa criança no lugar que ela não deveria estar. E para entendermos melhor a realidade do trabalho infantil no país e como o MPT tem atuado para coibir essa prática, nós vamos conversar agora com a Coordenadora Nacional da Cor de Infância, a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Promoção de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes do MPT, Procuradora Ana Maria Villarreal. E com a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, Caterina Volkov. Primeiramente, quero agradecê-las por estarem aqui nesse nosso bate-papo e já começar falando sobre números, procuradora. A gente tem como falar se esses números que a gente apresentou na reportagem, eles são reais nos últimos anos, nos últimos tempos? Bom, a última pesquisa que nós temos, oficial do IBGE, é de 2019, foi divulgada em dezembro de 2020, e desde então a gente não teve, houve um apagão no histórico da Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílio. Então não houve pesquisa em 2020, 2021, houve coleta de dados em 2022, que vão ser divulgados provavelmente esse ano ainda. Então os dados são de 2019, portanto, antes da pandemia. Com a pandemia, o quadro socioeconômico do Brasil se agravou, a pobreza aumentou, o desemprego aumentou, a evasão escolar aumentou, e muitas crianças e adolescentes saíram da escola, inclusive, para poder trabalhar e auxiliar na sobrevivência das suas famílias. Então, a gente pode dizer, porque isso está a olhos nus, né? Então, o trabalho infantil aumentou, tem mais crianças na rua, tem mais evasão escolar, porque os adolescentes, inclusive, que não vão retornar à escola porque já disseram que precisam trabalhar para ajudar suas famílias. Então, sim, a gente pode dizer que sim, com base no que a gente vê no dia a dia, em todos os estados do Brasil, que nos é reportado por todos os colegas e as colegas do MPT, enfim, dos fóruns também, de trabalho infantil. Mas não temos dados estatísticos sobre isso. Catarina, quando a gente fala desses números de crianças e adolescentes, inclusive que a procuradora acabou de citar que saem da escola, tem a evasão escolar também, tem estados que esses números são mais fortes? Sim. Com certeza existem estados que o número de crianças e adolescentes que estão em maior quantitativo em trabalho infantil e que saíram da escola, né? Por exemplo, um dado que a gente tem é que a gente tem 83 mil meninas, em sua grande maioria, como trabalhadoras infantis domésticas. Essas meninas, em sua grande maioria, estão na escola e geralmente em cursos noturnos. A questão é que tipo de apreensão de conhecimento essas meninas estão tendo ao frequentarem a escola, né? A gente escuta muito, a partir dos fóruns, relatos de meninas que
que em sua grande maioria cuidam de outras crianças, né? Crianças de 8 anos que cuidam de parentes, né? Primos menores de 2, de 3 anos. E aí essas meninas passam a noite acordadas, cuidando de crianças pequenas e praticamente não conseguem aprender de manhã quando vão para a escola, né? Ficam dormindo. Então a escola ela é um espaço protetivo e os profissionais de educação precisam estar bem atentos para ver esses sinais, inclusive para que a rede socioassistencial possa trabalhar junto a essa família. Procuradora, quando a gente fala de subnotificação de trabalhadores, crianças e adolescentes, a gente também não cita todos os trabalhos que essas crianças estão envolvidas. A gente fala muito ali da venda de bala no sinal, da venda de pano de prato, mas também tem outros trabalhos que as crianças e adolescentes estão ali executando que a gente não ouve muito citar esses trabalhos, né? Sim. Por exemplo, a própria Pesquisa Nacional para a Morte do Domicílio do IBGE, no módulo Trabalho Infantil, não contempla seguramente 3 formas de trabalho infantil. Trabalho infantil artístico, que é de alguma forma permitido pela nossa legislação, mas tem que ser aferido com muito cuidado pelo sistema de justiça, né, pelo sistema protetivo, sistema de garantia de direito, o que realmente é trabalho artístico e trabalho, né? E, por exemplo, o trabalho em plataformas digitais, que é também considerado trabalho infantil artístico, entre aspas, porque de artístico basicamente não tem quase nada, tudo muito roteirizado, né? E ali envolve publicidade, comércio de brinquedos, né? Venda de produtos. Tem a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Tivemos há pouco tempo, 18 de maio, por exemplo, que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E temos também o trabalho infantil no tráfico de drogas, que a sociedade só vê sob a perspectiva do crime, né? Entre aspas, porque adolescentes não cometem crime, cometem atos infracionais. Então, essas modalidades seguramente não estão nas pesquisas. Um outro ponto, só pegando um gancho na fala da Caterina, é que a questão, por exemplo, do trabalho infantil doméstico, ele é um trabalho por si invisibilizado. Então, as pessoas não estão vendo o que está acontecendo, né? Porque ele não está dentro da residência, que é também... Tenho aí, eu gosto da inviolabilidade, né? Então, assim, ninguém sabe o que está acontecendo dentro daquela casa. Para entrar, por exemplo, se tiver uma denúncia de trabalho infantil doméstico, tem que ter ordem judicial, mandato judicial para poder ingressar naquela residência. Então, assim, o trabalho infantil doméstico é uma das modalidades de trabalho infantil que realmente é bastante invisível aos olhos da sociedade, da rede de proteção como um todo. E aí a gente tem uma divisão sexual do trabalho infantil, porque aí os meninos costumam ir para o campo, para a roça, né? E a gente tem mais de 440 mil crianças e adolescentes envolvidos no trabalho infantil na agricultura familiar, só apenas na agricultura familiar, e as meninas elas vão fazer esses afazeres domésticos, né? E voltamos àquela pergunta, como denunciar? Bom, as pessoas podem procurar o www.mpt.mp.br, o Disque 100, que é o Canal Nacional de Violação de Direitos Humanos, o Sistema IP, de Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho. Podem também procurar promotorias da infância, conselhos tutelares, varas da infância, defensorias públicas, os próprios fóruns estaduais de trabalho infantil, Fórum Nacional, enfim, há vários atores que podem ser buscados para que essas denúncias sejam formuladas. Eu quero agradecê-las por esse bom bate-papo, que essa campanha realmente chegue a todos os estados e a gente consiga realmente chega de trabalho infantil. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o Estatuto do Aprendiz, que tramita atualmente no Congresso Nacional. Você sabe o que é o programa Jovem Aprendiz? Não saia daí, eu te conto já já. Estamos de volta com o nosso programa Trabalho Legal. Você sabia que desde 2019 tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que institui um novo marco legal para o trabalho de jovens entre 14 e 24 anos? Estou falando do Estatuto do Aprendiz, que, entre outros pontos, estabelece condições sobre os contratos de trabalho, cotas para contratação, formação profissional e direitos dos aprendizes. Vamos ver agora na reportagem de Paulo Melo como funciona na prática o programa Jovem Aprendiz, que estimula a contratação de jovens entre 14 e 24 anos, principalmente aqueles que nunca trabalharam, e oferece capacitação profissional.
Essa é a Roberta, de 18 anos. Há 3 meses ela atua como jovem aprendiz no setor de cálculos deste escritório de advocacia em Brasília. A adolescente passou no processo seletivo da empresa e durante as tarefas realizadas descobriu uma nova habilidade. Descobri que uma rapidez de me pegar muito o que é passado, tanto pelos meus coordenadores, os 2 que eu tive aqui na Resende, eles falaram que eu pego muito rápido o que é para fazer e não tenho tanto erro no início. Eu faço cálculo de exercício findo, vejo as declarações, faço correção monetária, essas coisas. Tarefas que, inclusive, influenciam na escolha do que ela quer para o futuro. Né, Roberta? Sim. Aqui os advogados, eles te fazem olhar, nossa, isso que eu quero para minha vida. Eu espero ou trabalhar mais para a área pública ou abrir meu próprio escritório. O acompanhamento do supervisor tem sido crucial para orientar e conduzir a jovem no trabalho realizado por aqui. Geralmente são tarefas assim que é mais demanda administrativa, questão de documentação de cliente, que demanda realmente um acompanhamento ali de quase que diário do coordenador, do supervisor ali, responsável por esse jovem aprendiz. Eu vejo que ela tem bastante futuro, até ela já tem interesse, né, em seguir essa carreira mais jurídica, né? Então eu vejo que ela tem um grande potencial, né, começou como jovem aprendiz, mas até de crescer dentro da própria empresa também. De olho em tudo, a analista de recursos humanos garante: a lei da aprendizagem não pode ser vista como obrigação para as empresas, mas como oportunidade aos jovens. A oportunidade de inserção desses jovens no mercado de trabalho é o primeiro contato que eles estão tendo. Então a gente acaba moldando o comportamento deles e fazendo com que eles possam adquirir novas competências. O nosso principal motivo é entender a evolução desses jovens aprendizes e contribuir com a formação deles. Então é bastante interessante quando você vê esse contraste de quando ele chegou e quando ele sai daqui, né? Após 2 anos, a gente consegue ver uma postura mais profissional, um senso de criticidade, uma nova visão analítica, e isso é o que é mais gratificante aqui para quem é de RH, ver essa evolução do jovem. Infelizmente, a população jovem é a mais afetada pelo desemprego. A consequência disso é o próprio trabalho infantil, que acende um alerta para riscos de retrocesso. Para se ter uma ideia, até novembro do ano passado, casos de trabalho infantil cresceram 16% em comparação ao ano anterior. Os dados são do portal da Inspeção do Trabalho, divulgados pelo governo federal. Foi pensando nisso que a Lei 10.097 de 2000, também conhecida como a Lei da Aprendizagem, foi criada há 23 anos para que jovens entre 14 e 24 anos possam ser contratados por empresas em um regime de trabalho especial. A aprendizagem é uma forma adequada e protegida de ingresso do adolescente no mercado de trabalho. É uma política pública essencial porque alia geração de renda, educação e profissionalização, assegurando os direitos fundamentais de adolescentes. A aprendizagem ela não pode ser utilizada como substituição de mão de obra. A legislação determina um percentual que deve ser observado pelas empresas, pelos estabelecimentos. Então, cada estabelecimento deve contratar no mínimo 5% e no máximo 15% de todos os seus empregados para cujas funções demanda informação profissional. Se houver a superação desse percentual, estará ocorrendo efetivamente uma substituição de mão de obra, o que a legislação veda. E também, se houver uma contratação abaixo, estará sendo descumprida também, de igual forma, a cota de aprendizagem. O contrato de aprendizagem é de trabalho especial, com duração máxima de 2 anos, exceto em casos de pessoas com deficiência. Nesse documento, o jovem aprendiz tem vários direitos garantidos, como carteira de trabalho assinada, jornada de trabalho reduzida, férias que devem coincidir com o recesso escolar, além de 13º salário e recolhimento de FGTS. A proposta é ressaltar a importância dos jovens no mundo do trabalho e romper preconceitos sobre a contratação de pessoas sem experiência em determinada área ou atuação. Um projeto de lei, inclusive, tramita no Congresso Nacional. É o PL 6.461 de 2019, que institui o Estatuto do Aprendiz, considerado um novo marco legal para o trabalho dos jovens. Para especialistas, o programa Jovem Aprendiz pode ser o caminho mais curto para conquistar o primeiro emprego, além de reduzir a evasão escolar e, principalmente, o trabalho infantil no país. Ele é o que dá mais base para esse jovem, para o futuro dele profissional. A gente entende que
O conceito da aprendizagem é justamente para oferecer o que para nós profissionais já de carreira, com alguma experiência no mercado, já entendemos como conhecimentos e procedimentos comuns, como respeito à hierarquia, o controle, né, a obediência aos regulamentos e normativos da empresa, o respeito à pontualidade, enfim, todos esses aspectos eles são passados neste momento da aprendizagem. Fora os conhecimentos são inerentes à área em que ele está atuando. Então, ele serve justamente como uma base, um alicerce para o futuro profissional desse jovem. E nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber as dúvidas dos jovens trabalhadores quando o assunto é Programa Jovem Aprendiz. Acompanhem comigo no quadro Fala Trabalhador. Qual é a diferença entre o estágio e o aprendiz? Na aprendizagem, cabe ao empregador garantir ao aprendiz uma formação técnico-profissional metódica em que esse aprendiz, quais são as suas funções, é desenvolver com zelo e diligência as tarefas que lhe competem. Então, a aprendizagem, por ser um contrato de trabalho, existem direitos que são correlatos a esse contrato, direitos trabalhistas e previdenciários, e que a gente pode aqui citar 3 que são diferentes do estágio. Por exemplo, a remuneração. Na aprendizagem, o aprendiz ele recebe uma remuneração calculada com base no salário mínimo hora ou no piso da categoria hora. Já o estágio, o estagiário, ele vai receber, quando recebe, uma bolsa, porque essa bolsa ela não é obrigatória. Então, nós não falamos em remuneração, mas em concessão de bolsa. Também há uma diferença em relação às férias, por exemplo. O aprendiz, ele tem direito às férias acrescida de 1/3. Já o estagiário não, ele recebe, ele pode usufruir um repouso remunerado, né, um período remunerado, mas não caracteriza férias. E também outra diferença é em relação à idade. Como aprendiz, eu posso desenvolver todas as atividades e funções da empresa ou isso é desvio de funções? Quando um adolescente ou um jovem, ele se vincula a um contrato de aprendizagem, nesse contrato deve haver a previsão expressa da função para o qual ele foi contratado. Então, nós precisamos analisar essa correlação, né, da forma com o que acontece no mundo dos fatos. Então, digamos que um aprendiz foi contratado por uma escola, né, para desempenhar suas atividades no setor administrativo, mas que, na prática, esse aprendiz um dia trabalha na recepção, outro dia como porteiro, outro dia servindo o famoso cafezinho, né? Esse aprendiz está, sim, em desvio de função. E o que é o desvio de função? Nada mais é do que essa ausência de correlação entre a função para o qual ele foi contratado e a função que ele exerce na prática. Qual é a consequência do desvio de função? O desvio de função ele descaracteriza esse contrato de aprendizagem, né, que ele tem uma finalidade específica, que é essa formação metódica, é uma formação profissional, e a consequência pode ser também o ganho remuneratório desse aprendiz em razão da diferença de remuneração da função que ele foi contratado e da função que ele realmente exerce. Você já ouviu falar de Smart Lab? É uma plataforma de informações oficiais e públicas criada pelo MPT e a Organização Internacional do Trabalho, em que são consolidadas informações do Sistema Estatístico Nacional sobre o mundo do trabalho. Por meio do Smart Lab é possível, por exemplo, consultar dados de pesquisas e levantamentos do censo do IBGE e das áreas de educação, saúde, trabalho e previdência social, justiça e assistência e desenvolvimento social. Os detalhes dessa base de dados nós acompanhamos agora com Maicon Leão. A atualização da plataforma revela que mais de 60 mil pessoas foram encontradas trabalhando em condições análogas às de escravidão no Brasil entre 1995 e 2022. Os dados foram atualizados de acordo com o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. A plataforma oferece subsídios para a identificação de áreas prioritárias, com detalhamento geográfico e contextual de vulnerabilidades, apontando onde os casos ocorrem, com qual frequência, se há mudança ao longo do tempo e quais os grupos afetados.
Em 2022, por exemplo, os estados com maior número de resgate foram Minas Gerais, onde 1.112 pessoas foram resgatadas, uma alta de 32% em relação a 2021, Goiás, onde 267 pessoas foram resgatadas, seguido de Piauí, onde 180 pessoas, Rio Grande do Sul, 156 e São Paulo, onde 146 pessoas foram resgatadas. São dados que têm pautado a política pública brasileira de modo generalizado, né? Então, envolvendo os três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, o sistema de justiça como um todo, inclusive o próprio Ministério Público do Trabalho. Temos ações, projetos nacionais da coordenação nacional, inclusive pautados nos dados que nos traz o Observatório Digital. Com o mapeamento dos municípios de nascimento e residência de pessoas resgatadas, o Observatório proporciona um melhor atendimento sobre déficits socioeconômicos e de desenvolvimento humano, inclusive em relação aos grupos mais vulneráveis. O Observatório mostra que nos resgates ocorridos a partir de 2010, apenas 46% dos resgatados, em média, estavam registrados no Cadastro Único no momento do resgate. Isso aqui é a prova de que não existe política pública para tutelar essas pessoas do ponto de vista da prevenção, né? Temos aí uma iniciativa extremamente importante do Fluxo Nacional, que, né, visa a combater uma série de lacunas, mas o fato é que os programas sociais não estão alcançando essa população como deveriam. Se a gente olhar, tem algumas unidades federativas, né? Então, Rondônia tem a menor cobertura, lá é 16%. A migração internacional é um fenômeno complexo e multifacetado, que envolve diversas questões econômicas, políticas e sociais. A vulnerabilidade dos migrantes e refugiados é uma preocupação global e existem ações coordenadas dos governos e da sociedade civil para proteger os direitos humanos e garantir a dignidade dessas pessoas. Uma das novidades do Smart Lab é o detalhamento dos dados referentes aos fluxos migratórios internacionais. Os estudos são inéditos e apresentam informações sobre nacionalidades mais afetadas nos resgates, locais de origem mais comuns, fluxos migratórios frequentemente percorridos e fronteiras brasileiras mais utilizadas. Com base nas informações do Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado e do Sistema de Registro Nacional Migratório. Destacam-se entre os resgatados imigrantes da Bolívia, Haiti, Paraguai, Venezuela, Peru e China. Aos 42 anos, o Gervásio Meirelles faz parte desses dados. Ele foi resgatado de uma propriedade no Maranhão, onde ficou por cerca de 7 meses, até conseguir fugir. Hoje, o trabalho dele é ajudar outras vítimas. Infelizmente, é uma coisa que a gente não consegue ainda entender. Por quê? É tão absurdo, porque o desrespeito à vida do cidadão, o desrespeito aos direitos humanos, e isso é muito revoltante. E é um bom trabalho que o Centro de Defesa faz junto com o Ministério Público. A campanha Faça Bonito, em parceria do Ministério Público do Trabalho com o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e a Rede ECEPAT Brasil, bombou nas redes sociais do MPT. Quem tem os detalhes é Sabrine Menezes. Conta pra gente, Sá. Oi, Madê. Pois é, em maio, o grande destaque das redes do MPT foi a campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma das postagens no Instagram, que tem como protagonista a cantora Ivete Sangalo, gerou amplo engajamento, com mais de 800 mil visualizações e 14 mil curtidas. No vídeo, Ivete alerta e chama atenção para alguns sinais que podem indicar que a criança está sendo vítima de exploração sexual. Observe: mudanças repentinas de comportamento como tristeza, raiva ou depressão, medo de outras pessoas, perda de rendimento escolar, hematomas e fraturas constantes são alguns dos sinais de que crianças e adolescentes podem estar sendo vítimas de violência sexual. Outro post da campanha, que contou com mais de 70 mil visualizações e 2 mil curtidas, teve a participação da chefe Paola Carocelha. No Reels, ela convoca a sociedade a denunciar os abusos sexuais contra crianças e adolescentes. O dever de protegê-las é de todos nós. Faça bonito.
por infâncias e adolescências sem violência sexual, denuncie. Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar da sua cidade. O objetivo da ação é mobilizar, sensibilizar, informar e chamar toda a população a participar da defesa dos direitos das crianças e adolescentes. E você acompanha a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter? Não? Então tá na hora de conhecer os perfis oficiais do MPT e ficar por dentro. Vem curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. Por hoje é isso. Tchau, tchau! Assim chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!